Bom, e aqui vamos resolver o exercício da Universidade de Pernambuco, que trata dos sofistas, um grupo de filósofos também do período pré-socrático, né? E que o texto apresenta eles da seguinte forma: o século de Péricles, século V a.C., constitui o período áureo da cultura grega, quando a democracia de Atenas, na verdade, né, desenvolve intensa vida cultural e artística no âmbito da especulação filosófica. Os sofistas vivem nessa época e alguns deles são interlocutores de Sócrates. Ou seja, ele vai estabelecer ali no texto uma relação entre os sofistas e a democracia, e aí a gente tem que pensar como é que era o funcionamento da democracia ateniense, né? Os cidadãos iam à assembleia, se manifestavam, era um sistema de democracia direta, ou seja, o cidadão se representava, tomava parte da assembleia e da discussão, não havia a eleição de representantes, como é o nosso modelo, né? Ou seja, eu sou representado na Assembleia, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, né, a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara dos Vereadores da cidade em que eu vivo, por um representante. Eu não tomo parte nessa Assembleia. Já o cidadão da democracia ateniense, ele exercia essa presença na Assembleia. E o sofista é um tipo de filósofo que vai se articular com essa demanda da democracia ateniense. Ou seja, eles são filósofos que têm um envolvimento com a questão, por exemplo, da retórica. Então, vamos lá. O texto sinaliza a significância do pensamento grego nesse período de intensa revolução cultural. Os sofistas entram em cena com o uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade que se manifesta aos homens. Tá? Os sofistas tinham como primazia, ou seja, qual era, né, a sua função, qual era o seu objetivo, né, aquilo que eles buscavam. A especulação sobre a natureza, mas quem fazia especulação sobre a natureza eram os filósofos da escola de Mileto, tá? Tá no exercício anterior aqui dessa lista. Reflexão sobre a religião. Mas, pessoal, a democracia ateniense também é um exercício de política que, de certa maneira, se afasta da religião. Por quê? Porque ao invés de considerar, por exemplo, que as leis são de origem divina, como aliás era muito comum no mundo antigo, os atenienses tinham plena consciência que as leis eram derivadas do debate na Assembleia, ou seja, a política compreendida como uma ação muito mais humana, embora, óbvio, a religião fizesse parte, né, daquela cultura, impregnasse a vida cotidiana, mas a política era entendida como uma atividade humana, um debate. Então, os sofistas não tinham, né, como base ali serem filósofos da religião. C. O valor da teoria em detrimento da prática. Isso daí é um pouco a ideia, por exemplo, dos filósofos racionalistas que se opõem à experimentação empírica, ou seja, à demonstração prática dos acontecimentos. Mas isso, de novo, volta muito na lógica dos filósofos, por exemplo, ligados às ciências naturais e não, né, e à matemática, e não aos sofistas, né, que é uma escola filosófica ligada à política. E no caso, aqui a gente inclusive poderia compreender a negação desse item C, pensando que se o sofista ele se articula com a função do cidadão, ele, de certa forma, está ligado não à teoria política somente, mas à prática política, à prática cotidiana desse cidadão na Assembleia. Por isso que o item C não é muito bom. E aí a D, o enfoque sobre o pensamento mítico e sua verdade. De novo, e aqui vai uma dica, repare que o item D trataria os sofistas como filósofos do misticismo, do sobrenatural, do metafísico. Se isso tivesse correto, o item B, que aponta que eles são filósofos da religião, também teria que estar correto, porque são duas formas distintas de falar a mesma coisa. Então desconfie sempre de alternativas que apresentam a mesma ideia, porém elaborada em outros termos, né? Porque isso levaria a uma duplicidade de gabarito, anularia a questão, por exemplo. Então desconfie disso. E aí sobra o item E, a persuasão
e o exercício da função política que dependiam do bom uso da palavra. Repara que das alternativas, o item E é o único que fala do elemento político que é mencionado lá no texto. E aí você lembrando que na Assembleia Ateniense os cidadãos deveriam comparecer e participar de um debate, ou seja, que a Assembleia é o lugar da oralidade, é o lugar da retórica, os sofistas cumpriam esse papel. Na concepção, inclusive, mais simples, a gente costuma dizer que os sofistas eles eram filósofos, né, que se dedicavam à arte de vencer um debate, ou seja, usar um discurso de convencimento. Inclusive, aí reside uma crítica de muitos aos sofistas, né, de que os sofistas não estavam comprometidos, por exemplo, com a busca do conhecimento, com a busca da verdade, mas simplesmente em derrotar seus oponentes na Assembleia, muitas vezes fazendo uso de uma retórica que enganava, né? Que usava argumentos falsos, usava argumentos fajutos, se valia de falácias para desmerecer o seu interlocutor, fazendo o outro parecer incorreto e assim por por uma dualidade simplória parecer correto e vencer o debate. Então, aqui no item E é a alternativa correta, que melhor resume aí a função dos sofistas, tá? Então, fica aí a resolução dessa questão.